eu sou, enfim, advogado, parecerista nessa área. Eu sou sócio fundador da Bione Consultoria, que é parceira da LGPD Now em algumas frentes. Eu também fundei uma organização chamada Data Privacy Brasil, que é um espaço de intersecção entre uma escola e uma associação de pesquisa. Vejo aqui alguns nomes de pessoas que, inclusive, já foram alunos e alunas do Data Privacy Brasil. E desde dos últimos 2 anos, eu fiz parte da primeira composição do Conselho Nacional de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, o CNPD, que agora, inclusive, eu estou buscando a minha recondução. O CNPD, né, aquele organismo multissetorial que facilita discussões junto à Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. E também fiquei muito envolvido em toda a discussão, agora mais recente, que está pegando fogo sobre inteligência artificial. Eu fiz parte da comissão de juristas que foi criada no Senado Federal e que agora, enfim, tem uma comissão especial temporária instalada para analisar esse projeto de lei que eu participei junto com outros colegas e outros que estão tramitando na casa. Então, é um pouco da onde eu venho, é um pouco também do que eu gostaria aqui de compartilhar com vocês e também ouvi-las e ouvi-los. Eu preparei uma apresentação que é mais até no sentido para depois a gente poder compartilhar isso com vocês, para vocês terem um outro material de apoio para além do Gogó, e isso poder circular, enfim, para a gente até poder construir em cima disso, né? Mas, basicamente, o que eu vou compartilhar aqui com vocês, eu não sei qual tela está sendo compartilhada aqui, porque o, 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 o Teams, eu sempre acabo... Bom, acho que agora foi, né? Vocês estão vendo a minha apresentação, gente? Do slide verde? Legal. Avançou, né? A apresentação, só para saber se está... Beleza, maravilha. Bom, então, eu pensei em estruturar a nossa conversa muito em duas frentes, que é uma análise retrospectiva, ou seja, olhar no retrovisor o que esses últimos 5 anos eles nos reservaram desde da aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados pessoais e também um pouco do que os próximos 5 anos e, portanto, também um exercício de uma década dessa discussão fervorosa sobre Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais nos reserva. E aí, olhando para, sobretudo, os últimos casos emblemáticos no campo de como que eles, de certa maneira, jogam luz sobre o que pode vir, né? E aí, então, eu dividi essa conversa em 5 partes. Essa primeira análise dos 5 anos, olhando no retrovisor, uma narrativa importante que aparece e que veio para ficar, que é essa intersecção entre proteção de dados pessoais e a agenda de sustentabilidade e governança, né, de ESG, e aí olhando para os casos específicos que eu acho que são mais emblemáticos de enforcement da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, e aí tentar fazer aqui um exame de futurologia, praticamente. Caso vocês queiram me interromper a qualquer momento, fiquem super à vontade, acho que aqui a ideia é fazer mais um espaço de conversa, de troca. Desses 5 anos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, é importante a gente lembrar que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é uma discussão antiga. Eu não vou aqui entrar em todos os pontos e as informações desses slides, mas é importante a gente rememorar que a discussão sobre proteção de dados pessoais começou efetivamente no Brasil, pelo menos de forma um pouco mais robusta, ainda em 2010. Então, a gente está falando aí de 13 anos. Na verdade, é muito mais do que os 5 anos que eu mencionei anteriormente. Isso fez com que a própria pauta e o tema ganhasse bastante corpo e legitimidade, sobretudo nas diferentes esferas onde que isso acabou sendo debatido, tanto no legislativo
como também no executivo e no próprio Poder Judiciário. Eu vou entrar um pouquinho mais em detalhes sobre essas vitórias ou sobre esses avanços que nós tivemos ao longo dessa caminhada. E aqui, acho que vale destacar que quando a gente aprova a lei em 2018, esse processo de 8 anos, não é pouca coisa, serve para maturar o tema e para que a gente pudesse sofisticar e criar quase como se fosse ali a primeira geração de profissionais de privacidade e proteção de dados. Tanto que, assim, sem fazer um juízo de valor, mas, assim, se a gente for analisar quem hoje está liderando esses temas em grandes companhias, até em determinados escritórios de advocacia, empresas de consultoria das mais variadas, são, em sua grande maioria, se a gente pudesse fazer um censo, de profissionais que entenderam que essa pauta já tinha uma envergadura muito antes de 2018, né? E aí, depois de 2018, a gente vê como que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela efetivamente entra em vigor, 2020, né, que é aquilo que a gente chama no direito de vacatio legis, né, o tempo que é quase como se fosse a prorrogação para as organizações públicas e privadas poderem se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais antes dela efetivamente valer, até porque faltava a então capitã desse grande time, que era a efetiva estruturação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Então a gente teve assim meio que uma idiosincrasia curiosa no Brasil, que foi apenas 2 anos depois da aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a estrutura de enforcement dela se iniciar. Não vou aqui nem falar ter sido colocada de pé, porque isso ainda está acontecendo em 2023. Tanto é verdade que a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, ela nasce precária. Vale lembrar que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, ela foi criada quase como se fosse um puxadinho da presidência da República, né? Ela não era até então uma autarquia, ou seja, ela tem um CNPJ próprio, ela tem, em termos de natureza jurídica, completa autonomia. Isso só vem acontecer em 2022. Então, apesar desses 13 anos que a gente está discutindo aqui, de formatação, de consolidação da agenda de proteção de dados pessoais, e isso tem bastante ressonância com o que o Paulo acabou de mencionar, a gente está falando efetivamente aí de apenas 2 anos, 1 ano, onde que a gente tem a moldura jurídica e a moldura institucional de pé para a gente poder formatar, ter uma boa discussão coesa sobre proteção de dados pessoais no Brasil. E isso diz muito sobre a maneira pela qual a gente ainda está caminhando, engatinhando nesse tema. E aí vale a pena mencionar uma primeira fase do enforcement da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, e que ainda permanece muito grande, não foi, de certa maneira, da estrutura estatal, não foi da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, não foi dos órgãos de proteção de defesa do consumidor, ou nem mesmo do próprio Poder Judiciário. A primeira onda de enforcement, de fazer as regras do jogo valer, foi do próprio setor privado, o setor privado regulando, por assim dizer, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A gente viu isso acontecer até antes da LGPD, quando veio o regulamento europeu, porque quem tinha ponto de contato com o mercado europeu foi forçado a rever os seus arranjos contratuais para ter ali um mínimo de maturidade, se aquela companhia fazia parte de uma cadeia de tratamento de dados. Isso aconteceu com a aprovação da nossa Lei Geral de Proteção de Dados, também aqui no Brasil, porque quem é controlador na cadeia não quer trazer para dentro de casa alguém que seja uma bomba relógio, alguém que possa expor e trazer vulnerabilidade para suas atividades, e isso se desdobra até hoje, né? Quando a gente olha para processos de fusão e aquisição, de rodadas de investimento, onde as due diligence têm sido cada vez mais rigorosas com relação à proteção de dados pessoais, muitas vezes o negócio, o deal, ele não sai
porque às vezes você verifica um passivo muito grande daquele modelo de negócio ou uma vulnerabilidade ou fragilidade muito grande daquele modelo de negócio por questões atreladas à produção de dados pessoais ou a uma não conformidade, sobretudo se o modelo de negócio ele for muito dependente desse ativo importantíssimo que são os dados, ou muitas vezes o negócio ele até sai, mas dentro de uma outra lógica de precificação que muitas vezes é jogado para baixo, né? Ou o investimento, a rodada de investimento até sai, mas também dentro de uma lógica menor, porque você, inclusive, condiciona novas rodadas de investimento a uma elevação do grau de maturidade daquela companhia de produção de dados. Então, isso fez com que o mercado como todo também passasse a entender que produção de dados pessoais e governança de dados, até numa perspectiva mais ampla e plural, é, sobretudo, uma agenda de investimento e não necessariamente somente de custo, porque esse investimento ele dá retorno, como a gente vê de maneira muito clara nesses processos de fusão e aquisições, operações societárias, como que isso está se desdobrando. E isso também está cada vez mais forte com a agenda de ESG, né? Definitivamente, essa agenda tem uma grande intersecção com a perspectiva de produção de dados. Essa foi uma revista que a gente pôde colaborar, 2 advogadas da consultoria escreveram um artigo muito bom sobre a pauta de produção de dados pessoais e a pauta de sustentabilidade e governança. Opa, acho que vai estar vazando algum áudio, só se alguém puder mutar aí a respectiva pessoa. Tá. E isso faz com que, inclusive, organizações, principalmente aquelas que estão na dianteira de processos de inteligência artificial, comecem a ter pessoas que têm expertise com ética de dados ou com governança de dados nos seus respectivos conselhos. Né? Então, a gente vê iniciativas super interessantes, como da B3 surgindo, da própria Magalu, que tem pessoas com esse tipo de conhecimento em específico para tomar decisões estratégicas e estruturais, onde que a mudança do modelo de negócio, um novo produto, inclusive com grandes potenciais de receitas, sobem para esse board, esse conselho consultivo de aconselhamento, para decidir simplesmente se o risco reputacional, jurídico, regulatório, ele é tão alto ou menor daquilo do que foi reportado pelo time interno de compliance jurídico, e se a assunção de risco que aquela organização quer ter faz sentido para se avançar nessa perspectiva. Então, a gente ainda também está vendo uma onda, quase como se fosse a ressaca dessa primeira onda, onde que o setor privado continua sendo o grande protagonista do enforcement, da produção de dados pessoais, e aqui nos próximos anos e próximos meses, até da própria perspectiva de inteligência artificial também. Então, isso definitivamente consolida o discurso e a narrativa que, desde os primórdios da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, é uma coisa que a gente tem repetido à exaustão. Falar em governança de dados, falar em LGPD, em proteção de dados pessoais, é falar de uma janela de oportunidade. Entender que é um espaço onde que você consegue organizar a casa para ter mais inteligência e tomar decisões cada vez mais assertivas, e não é simplesmente você ter um checklist, simplesmente uma checagem num documento frio, gelado, de compliance simplesmente legalista, para você guardar dentro dessa gaveta. Isso a gente está vendo como quem não pescou, não internalizou isso, está sofrendo na pele, de novo, dando exemplo aqui concreto, em processos de fusões e operações societárias, onde o negócio não sai ou ele é precificado muito para baixo. Ou seja, é um investimento que dá retorno, é um investimento que vale a pena.
Inclusive, tem várias pesquisas empíricas saindo agora, fora e dentro do Brasil, de como que essas organizações que conseguiram entender essa janela de oportunidade conseguem mensurar um retorno de um investimento de 1 para 3. Por quê? Porque você consegue, ao ter os dados melhor organizados, ser mais assertivo com o seu consumidor, com o seu cliente, seja ele pessoa física ou até mesmo pessoa jurídica. Você consegue ter mais poder de negociação nos próprios contratos, porque, de novo, as organizações estão procurando organizações que têm um nível maior de maturidade em proteção de dados pessoais. Então, em alguns setores, você consegue vender o seu produto mais caro, se você consegue dar essa segurança de maturidade ligado à proteção de dados pessoais ou governança de dados de uma maneira um pouco mais ampla e geral. E agora, me parece que a gente está indo para a segunda onda. Uma segunda onda onde que o setor privado continua tendo um papel importante, mas se juntará a outros protagonistas possíveis desse enforcement. E aí, isso combina com aquela longa linha do tempo que eu mencionei anteriormente, aonde que esse é o ano em que a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, ela tem uma capacidade cheia de fiscalização, sancionatória e, portanto, de enforcement. Se eu voltar aqui nessa linha do tempo, somente agora, em 2023, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, ela soltou a sua norma interna que fala da dosimetria, né? Ou seja, da fixação das sanções ou das penas que ela pode aplicar em caso de violação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que logo foi seguida do primeiro caso de uma multa aplicada a uma empresa de telemarketing, né? Que é o caso Telecall. Né? É um caso interessante, apesar de, enfim, ter várias reservas, várias críticas que podem ser feitas, porque, primeiro, mostrou que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais ela está olhando não só para os peixes grandes do mercado, mas também, digamos assim, para os peixes pequenos. Né? Ainda havia um receio se a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais iria olhar para médias e pequenas empresas. E, de fato, ela está olhando, e o primeiro caso foi justamente em cima disso. Uma empresa de pequeno porte que foi sancionada, e por ela ser de pequeno porte, isso também contou na própria perspectiva da fixação da multa que foi aplicada. É um caso interessante também porque é uma violação a uma das coisas mais básicas da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que é o tratamento de dados sem uma base legal, válida, adequada, que é a primeira coisa, uma das primeiras coisas que você faz no inventário de dados, ou no mapeamento de dados. Né? Então, é uma resposta que você tem que ter na ponta da língua, se você está tendo algum processo administrativo, algum tipo de investigação por parte da Autoridade de Proteção de Dados Pessoais, que a gente viu como isso fez diferença para quem está atuando na ANPD em casos que já geraram um arquivamento. Né? Ali, num primeiro momento de investigação, sempre aparecia essa pergunta. Qual é a base legal, ou seja, o sinal verde que você tem de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais para poder tratar esses dados? E as organizações que conseguiram responder isso de maneira ágil, coerente e de forma robusta, conseguiram emplacar um arquivamento desses processos administrativos ou uma negociação melhor, digamos assim, por parte da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Esse caso, ele também é interessante, porque ele mostra como que os casos que estão chegando na autoridade ainda são, em sua grande maioria, como é também com outras autarquias e agências reguladoras, fruto de denúncias, né? Muitas vezes é o consumidor que se sentiu lesado, o titular do próprio dado que procura
a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. É óbvio que ela também pode iniciar, com base em fatos públicos, os seus respectivos processos ou procedimentos administrativos. Foi o que ela fez, por exemplo, com um caso relacionado à atualização de política de privacidade do WhatsApp, agora, o que também dá a entender com a atualização dos termos de uso do Zoom, de uma plataforma que a gente utiliza diariamente para tanto. Mas, via de regra, ainda, se a gente for até olhar o último relatório que saiu por parte da coordenação de fiscalização, o grande start continua sendo o canal de denúncias, né? Que daí leva à abertura de um inquérito administrativo, né? Para entender se faz sentido, se tem indícios realmente de uma possível violação, e se a prestação de contas ela não é adequada, efetivamente você abre um processo administrativo sancionador. Então, a norma que saiu de dosimetria da pena, ela foi muito importante para entender como que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, ela empurra os regulados a sempre prestarem contas já nos estágios mais iniciais desse diálogo, dessa negociação que com ela se abre. Se vocês forem fazer uma leitura atenta da norma de dosimetria da pena, quanto mais cedo você presta essas contas e quanto mais cedo, eventualmente, você adota uma recomendação da própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais para você fazer o ajuste, uma adequação faltante naquela sua atividade de tratamento de dados pessoais, as atenuantes, ou, digamos assim, o enredo final dessa conversa com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, ele é o mais leve e o menos pesado possível. Simplesmente você vai arquivar esse inquérito ou ter um resultado final de um processo administrativo sancionador, que você não vai ter ali uma multa pecuniária ou sanções mais fortes que podem implicar até mesmo o bloqueio da atividade de tratamento de dados. Então, esse é um ponto muito importante de ser destacado. Essa norma de dosimetria, ela tem que ser lida de cabo a rabo para entender como que você tem vários estágios, oportunidades, de uma perspectiva aonde que você consegue negociar efetivamente com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais para diminuir o seu risco jurídico regulatório, né? Então, ao invés de chegar no cenário como tal, que é o caso da Telecol, onde efetivamente não tinha o que prestar contas ou ali um parâmetro mínimo de adequação, as organizações que têm isso super podem mobilizar para já ter um encerramento efetivo de um desdobramento prejudicial nesse eventual processo administrativo, né? Porque, inclusive, se há a imposição de sanção, por exemplo, no caso desse tipo, onde que faltou indicar uma base legal, mas se você faz essa indicação desde o início, por mais que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, por vezes, ela possa até discordar, dizer, aqui não é caso de legítimo interesse, aqui é caso de consentimento, ou aqui é caso de execução de contrato. Se você já tem essa boa-fé desde o início, por parte da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, ela pode até discordar de você, mas ela pode te dar a chance de você corrigir isso e encerrar, engavetar esse tipo de investigação e nem virar um processo administrativo sancionador, ou se ele vira, você conseguir modular muito bem o impacto disso. Agora, esse caso da Telecol não me parece que é o caso mais importante que a gente tem hoje no Brasil de enforcement, de proteção de dados pessoais ou de governança de dados no sentido mais amplo que a gente possa imaginar. Me parece que o caso mais interessante, e que aí também vai apresentar uma tendência para o futuro, é o caso de uma plataforma que a gente usa no nosso dia a dia,
para pedir comida e outras coisas, que é o iFood, e o termo de ajustamento de conduta, que foi feito com o Ministério Público Federal e com o Ministério Público do Trabalho. E aqui vale lembrar, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, ela tem, de certa maneira, alguns competidores para fazer o enforcement da Lei Geral de Proteção de Dados, incluindo órgãos de defesa do consumidor e de proteção de direitos difusos coletivos, como é o caso, justamente, do Ministério Público Federal e do Ministério Público de Proteção de Defesa do Trabalhador, né? A gente tem visto como essas entidades, elas têm mobilizado e indo, inclusive, na justiça, com ações civis públicas, utilizando a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais para fazer os seus casos. E quando isso não chega no judiciário, muitas vezes isso se encerra justamente por esses acordos que são os chamados termos de ajustamento de conduta. O que é esse caso? Esse é um caso onde que uma das várias questões que estavam sendo discutidas, mas aqui para sumarizar, era que o iFood estava possivelmente manipulando o seu algoritmo, principalmente para remuneração dos trabalhadores da plataforma, para subir a remuneração justamente no momento onde que estava havendo greves ou algum tipo de paralisação pela classe, né? Ou seja, um algoritmo para furar a greve. E não era dado transparência sobre isso, e isso, no final, era isso que argumentava o Ministério Público Federal, fundamentalmente, era ilegal esse tipo de uso de dados para calibrar o algoritmo dentro dessa perspectiva. E aí, eles chegaram num acordo, um acordo muito interessante, onde que o valor talvez não seja tão expressivo, mas o que é mais expressivo é a tática feita pelo Ministério Público Federal para ter uma mudança dentro da própria cultura organizacional dessa grande empresa de tecnologia. Eles chegaram numa cifra de 6 milhões, que provavelmente vocês vão concordar comigo, é uma cifra baixa para uma empresa desse porte. Então, por que esse é um caso emblemático? Porque no termo de ajustamento de conduta, eles disseram o seguinte: o que você vai fazer com esses 6 milhões? Para você não ter que pagar 20 milhões numa ação civil pública ou um valor ainda mais expressivo. Primeiro, você vai ter que contratar um terceiro auditor independente que hoje você não tem e que durante a investigação você demonstrou que realmente nem tem uma perspectiva de ter, para que esse terceiro independente ele possa acompanhar toda a organização para ela poder repensar essas práticas que são flagrantemente ilegais. Então, você vai contratar, no caso, poderia ser uma grande empresa de consultoria, mas nesse caso ele até determinou que fosse uma organização do terceiro setor, sem fins lucrativos, especializada em direitos humanos, onde que ela iria fazer pesquisa a partir das políticas do próprio iFood e que poderia, inclusive, isso ser levado para o C-level da organização. Então, de certa maneira, um impacto muito grande, porque imagina você ter que ser acompanhado dentro da sua casa, dentro da sua cozinha, um terceiro que foi fundado para proteger direitos humanos, ponto final, realmente independente, para não acontecer o que aconteceu com alguns outros casos aí emblemáticos, onde uma auditoria foi para inglês ver, e isso ser acompanhado e poder ser levado nessas reuniões do alto escalão da organização. Às vezes, é um custo muito maior do que você pagar uma multa mais expressiva, onde que você não teria que fazer o redesenho de todos os fluxos de trabalho e a criação de novas políticas dentro da sua organização. Ou seja, o raciocínio que eu estou querendo destravar aqui com vocês é que essa obrigação de fazer e essa destinação
desses poucos milhões, do ponto de vista do custo de dinâmica do dia a dia da organização, pode ser muito mais gravoso do que uma multa 2 ou 3 vezes mais. A segunda questão, que também chama a atenção desse termo de ajustamento de conduta, é que, seguinte, você não pode fazer publicidade positiva a partir de todas essas boas práticas que você tende a chegar uma vez que você organiza a sua casa. Então, se você chega a criar um novo conselho, se você chega a criar uma nova política, se você chega a dizer que você está fazendo alguma coisa de novo, mas que é resultado de todo esse trabalho iniciado aqui dentro desse termo de ajustamento de conduta, você não pode fazer uma lavagem dessa boa prática que está sendo semeada. Você sempre vai ter que mencionar que isso é resultado de que eu errei lá atrás e que eu estou fazendo diferente agora. Então, tem uma vedação explícita para que essas campanhas publicitárias dessas novas práticas de governança de dados que reforçam direitos difusos trabalhistas são decorrentes de algo em que a companhia errou lá atrás e que agora está fazendo diferente. Ou seja, o maior dano ou o maior custo aqui nesse caso está longe de ser os 6 milhões, mas, sobretudo, o dano reputacional causado pela organização e a mudança de prática que ela vai ter que ter no seu dia a dia por um prazo longo, alongado, de ter um terceiro realmente independente, quase como se fosse um cão de guarda, diariamente, dentro da organização, para verificar tudo isso. Ou seja, a gente está num cenário de sofisticação de enforcement da proteção de dados pessoais que já vem sendo trabalhado por outras autoridades regulatórias. Bacen faz muito isso, a Anatel começou a fazer isso de uns anos para cá, onde que o resultado, o enredo final do enforcement não é primariamente uma multa. Por mais alta que ela seja, a ideia de sanção ela tem que ser para uma efetiva mudança de comportamento e para uma efetiva mudança de cultura organizacional, seja para a proteção de dados pessoais ou para qualquer outro direito afirmado por qualquer lei ou pela legislação que a gente tiver aqui no Brasil. Então, me parece que esse caso do iFood, e que joga, de certa maneira, uma pressão para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, é dizer, a gente tem que fazer o enforcement da LGPD e de outras leis, não focado na multa, também na multa, mas algo que a gente olha de uma forma mais holística para o dano reputacional, para o custo que aquilo pode gerar para o infrator ou para a infratora. Porque aqui também tem uma questão, inclusive, de inovação e de distorção concorrencial ou de competição entre os pares do setor privado, porque aquela organização que, de fato, investiu, que, de fato, está melhorando seus processos, se o seu par, que não investiu nada, ou investiu muito menor e está sistematicamente violando aquela lei ou algo do tipo, e se ele não é sancionado ou fiscalizado de forma dura e robusta, para além de uma simples multa onde que ele pode ir lá e pagar, ou judicializar e arrastar aquilo, você vai ter, sobretudo, uma distorção concorrencial e competitiva, e aquele que foi o esperto, no sentido mais amplo do termo, vai ganhar mercado, e mais do que isso, você vai ter ali um elemento que vai estimular um descumprimento ao invés de um cumprimento daquela respectiva lei. Me parece que é para esse lugar que a gente está indo. Um lugar onde que, nessa segunda onda, essa infraestrutura mais pública, mais estatal, mais em rede, para além do setor privado, vai fazer o enforcement da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, eu digo, outros agentes, principalmente do sistema de justiça, Ministério Público, federal ou estadual, os casos estão brotando cada vez mais, PROCONs, né, o próprio Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, e cada vez mais ONGs, que são legitimadas, inclusive,
para entrar com ações civis públicas, mobilizando a Lei Geral de Proteção de Dados. Tanto que os grandes casos que hoje temos no Brasil têm como autoras dessas ações justamente essas organizações sem fins lucrativos. Então, a pressão regulatória ela vem para muito além da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, ainda que ela possa ter um papel importante de coordenação de tudo isso. Então, uma outra coisa que a gente começa também a ver é que a própria NPD, ela também preste contas. Ou seja, quem presta contas não é apenas o regulado, mas também o regulador. Houve uma grande pressão para que a NPD publicasse quais são os processos sancionatórios administrativos em andamento. Antes, esse era um dado fechado, não era público. Ela tornou público. E com isso, a gente passou a entender quem são as organizações hoje que estão com delas na reta, por assim dizer. E também se espera, isso também tem sido dito por parte do próprio corpo da NPD, que para além da publicação da lista de processos, o próprio teor dos processos administrativos também tendem a se tornar públicos, né? Isso pode ser bom, inclusive, para os próprios regulados, porque a partir disso você tem acesso a mais informação de como que a autoridade está posicionando, está conduzindo isso, e ao reduzir essa simetria de informação, você consegue se antecipar antes de ser cobrado e prestar contas antes de você ser chamado a prestar contas. Isso também está ficando claro porque cada vez mais está sendo reduzida a simetria de informação, trazendo mais previsibilidade do que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais ela pode cobrar. Então, a gente está vendo guias e resoluções brotando da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, dos mais variados temas, desde cookies até passando por bases legais. O mais recente deles é sobre legítimo interesse. Saiu agora a consulta sobre transferência internacional. Teve um guia específico sobre poder público. A própria resolução de micro e pequenas empresas. Então, a ideia de que a autoridade está dizendo como ela vai agir, está trazendo previsibilidade, e, portanto, de que ela pode cobrar, porque ela já avisou como ela vai atuar, hoje a gente está chegando num cenário de redução dessa assimetria de informação. Então, isso também coloca, de certa maneira, pressão em cima dos próprios regulados, né? Porque você não teria um argumento de dizer, olha, é imprevisível, ou era imprevisível que você agiria dessa forma. E, ao mesmo tempo, se tornou mais complexo e mais sofisticado fazer a leitura dessas tendências regulatórias como um todo, porque você vai ter que combinar sempre uma leitura que você tinha dentro de casa, que era só com base na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, com toda essa malha infralegal, né? É quase como se fosse a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais sendo o tronco de uma árvore, e essas raízes que estão fincando o pé de como que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais irá atuar por parte dessas resoluções e guias. Então, isso nos joga para um cenário de governança de dados ainda mais sofisticado, onde que a gente pode pensar numa caixa de ferramentas ainda mais ampla para a gente aumentar o nível de maturidade, né, das organizações, para além de inventários de dados, para além de políticas de resposta de incidentes de segurança, aderir a códigos de conduta do setor, efetivamente fazer um bom uso de uma ferramenta que ainda é maltratada, digamos assim, que é do relatório de impacto à produção de dados pessoais. Então, eu termino e concluo dizendo o seguinte, para tentar fazer aqui um tweet da minha apresentação. Apesar da gente ter esses vários anos, quase aí mais de 2 décadas, quase, na verdade, 13 anos, desde quando iniciou a discussão da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais no Brasil, a gente só teve a completa moldura legal e institucional em 2022. A gente está falando de pouco mais de um ano. Até aqui, o grande regulador foi o próprio setor privado, a partir de negociações contratuais, a partir do próprio mercado dizendo, olha,
dentro dessa minha régua de compliance, eu não tolero isso, eu só tolero acima disso. A gente entra numa segunda onda, onde que essa infraestrutura estatal está mais robusta, está mais solidificada, e que a gente tem visto, inclusive, como que essa negociação, ela tem também subido o sarrafo a partir desse caso emblemático, do caso do iFood, com o TAC firmado com o Ministério Público Federal e do Trabalho. Então, a gente inicia a surfar a segunda onda e, consequentemente, se ela se consolidar, se ela tiver alguns bons pés, alguma boa altura, a gente vai ver como que, de fato, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais ela vai pegar ou não no Brasil, para utilizar aqui um termo um pouquinho mais coloquial. Eu deixo aqui os meus contatos, inclusive da minha própria consultoria, tem aqui o meu e-mail, e a gente compartilha essa apresentação com o Paulo e com o excelente time da LGPD Now para eles também poderem circular com vocês. E aí, ter alguns minutinhos aqui finais para a gente poder conversar e trocar algumas ideias. Obrigado pelo convite mais uma vez, Paulo. Professor, tem uma pergunta no chat, tá? Pode mandar. Ah, sim. Gostaria de saber, é do Fábio, né? Da Inovat. Gostaria de saber se há alguma expectativa em se fazer uma varredura mais estruturada das empresas, alguma amostragem ou algo de gênero, ou se, de momento, realmente, só há expectativa de pegar denúncias e grandes casos públicos. Públicos que eu digo é que venham ao público, como nos casos citados. Excelente, Fábio. Inclusive, eu estava num evento semana passada, que é um dos principais eventos do campo, que é o Seminário de Privacidade e Proteção de Dados do Comitê Gestor da Internet. Todos os painéis estão lá no YouTube, dá para acessar. E eu estava dividindo a mesa com o coordenador de fiscalização da LGPD. Da LGPD não, da NPD. E a discussão e a provocação era justamente sobre isso. Vocês têm recursos limitados. Quais são os setores ou as pautas estratégicas que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais irá trabalhar? E aí, sempre a suspeita inicial é trabalhar com aqueles mercados mais regulados, até para poder destravar uma cooperação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais com quem pode com ela concorrer. Então, se falou, por exemplo, muito na intersecção de proteção de dados pessoais com o sistema financeiro. Vale muito a pena olhar de perto o que o Bacen tem feito. Inclusive, tem um caso de hoje, né, notícia de hoje, o Bacen forçando a divulgação de um incidente de segurança que teve, né, relacionado a Chaves Pix. Então, quem fez foi o Bacen, não foi a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. A área de saúde também, parece que é uma área, enfim, que pode ser um elemento ali de priorização por parte da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais com o seu respectivo par, e sem dúvida a perspectiva também de relações de consumo olhando voltado para crédito. Por que eu estou fazendo essa leitura? Porque é uma leitura conjugada com o que também a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça tem colocado no seu plano, né? São 3 eixos principais da Senacom, isso é público, né? Foi falado pelo próprio secretário. Crédito, saúde e o terceiro é digital, o mais amplo possível. Então, crédito e saúde, que são setores muito movidos, calibrados por dados, podem ser um setor onde que pode haver essa varredura. Uma varredura, às vezes, não feita primariamente pela NPD, mas por esses outros agentes dessa rede de governança e que pode desencadear processos colaborativos entre essas organizações. Vale lembrar que um dos casos emblemáticos também de enforcement foi o caso da atualização de política de privacidade do WhatsApp, onde que a Senacom se juntou com a NPD, se juntou com o CAD, a Agência da Defesa da Concorrência, e com o próprio Ministério Público Federal. Então, também tem essa perspectiva de varredura
mas também qual é o tipo de varredura coletiva, colaborativa, que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais poderia fazer. Ficou claro, Fábio? Legal. Ô Bruno, aproveitando essa questão aí, como é que você vê essa colaboração mais efetiva, né, da NPD com as agências reguladoras setoriais, no sentido também de trazer mais segurança jurídica, né, de quais são as boas práticas, quais são as bases legais ideais para cada tipo de tratamento, né? Como é que você vê essa complementaridade aí das agências reguladoras para normatizar ou para criar estándares aí para o mercado? Então, a Autoridade de Proteção de Dados Pessoais, ela fez isso, por exemplo, com o Tribunal Superior Eleitoral, né? Quando nas eleições passadas havia uma grande discussão sobre como seria aplicada a LGPD no contexto, na seara eleitoral, ela firmou um acordo de cooperação com o TSE. Aí depois ela também acabou firmando um acordo de cooperação com a Senacom, né? Então, a expectativa é que ela possa fazer cada vez mais. Isso é fundamental, porque senão você vai trazer essa insegurança jurídica caso você tenha decisões ou interpretações conflitantes, né? Por isso que uma boa expressão também para poder ser utilizada é que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, cada vez mais, ela tende a atuar no atacado e não no varejo. Ela vai estruturar essas diretrizes interpretativas gerais e aí depois tentar colaborar o máximo possível com essas agências reguladoras para cuidar do varejo específico e das particularidades específicas das variáveis, né, e variantes, por exemplo, desde definição de bases legais, exercício de direitos dos titulares e assim por diante desses setores específicos. Então, se espera mesmo que a autoridade ela possa fazer esses acordos de cooperação, porque, inclusive, facilita a vida do regulado, né, onde que ele pode ter ali a expectativa de que vai ser o mesmo parâmetro de interpretação para duas agências reguladoras que ele tem que prestar contas. Mas ainda é um caminho que está sendo trilhado, né? Ele já foi iniciado, mas ainda está longe de ser o ideal. Isso toma realmente tempo, né? Isso tem a ver, inclusive, com o próprio grau de legitimação que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais vai ter frente a essa rede mais ampla. Sim, Larissa. Essa consulta do legítimo interesse, ela é bem interessante mesmo, porque a LGPD, diferentemente, por exemplo, da GDPR, ela foi mais prescritiva. Ela dedicou um artigo para falar dessa base legal em específico, né? Já que a gente tentou tropicalizar isso do regulamento europeu. Então, o que me chamou a atenção, e até isso está na arte que a NPD soltou para divulgar o guia, é um efetivo balanceamento entre interesses legítimos, daí o termo legítimo interesse, dos controladores e dos direitos dos titulares. E aonde que esse equilíbrio ele tende a ser escrutinizado com práticas melhores de transparência, sobretudo. Então, isso parece jogar pressão para dizer o seguinte, olha, não é porque é consentimento, não é porque é qualquer outra base legal que você tem que ser menos transparente quando você está utilizando o legítimo interesse, né? Porque legítimo interesse você não precisa buscar uma autorização do titular, uma manifestação de vontade dele, que você teria que ser menos transparente quando você utiliza legítimo interesse. Pelo contrário, você teria que ser ainda mais transparente para você, inclusive, possibilitar um exercício importante do direito de titular, que é, às vezes, ele dizer quero estar fora, que é a ideia do direito de opt-out. Porque na primeira onda, a que eu me referi de enforcement da LGPD, havia muito esse erro sistemático, sabe? De que, já que é legítimo interesse, não preciso ter o mesmo grau, ou o mesmo esforço de transparência ativa quanto para outra base legal. E nesse guia, a primeira leitura que eu fiz, joga justamente para esse outro caminho. Inclusive, tem um relatório de pesquisa interessante que a gente tem no Data Price Brasil sobre
legítimo interesse. A gente até fez um joguinho sobre legítimo interesse. Eu não sei se você chegou a ver. Posso até mostrar ele aqui para vocês se ainda der tempo. Deixa eu ver aqui. Segunda tela. Enfim, a gente pode mandar também nesse e-mail. Esse é um site que foi feito por essa organização que eu fundei, que é o Data Privacy Brasil, que é o Observatório da Privacidade e Proteção de Dados. Então, ele tem até quase como se fosse uma série, com vários episódios, contando essa história, com vários microvídeos das pessoas que participaram, que a gente chamou de memória da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Tem esse traqueamento, esse rastreamento contínuo de todas as propostas legislativas que vão surgindo no Congresso sobre o tema de proteção de dados pessoais. A gente tem uma API plugada na Câmara dos Deputados e do Senado, então você consegue entender quais são os principais temas, os significados, enfim, as várias interpretações que você pode ter, se mexe mais com quebra de confidencialidade, identificação, enfim. O banco de dados, inclusive, ele é aberto, você consegue baixar. Então, se você tem aí um time que olha para isso em termos de HellGov, policy, dá para baixar, dá para ajudar isso. A ideia é ser ciência aberta. E tem esse jogo do legítimo interesse, que é baseado num carteado, onde que você tem várias áreas de aplicação de legítimo interesse, como, por exemplo, utilizar legítimo interesse para monitoramento do ambiente de trabalho dos colaboradores. Você abre esse montinho de cartas, você consegue ver vários casos que simulam diferentes situações da aplicação do legítimo interesse para legitimar esse uso de dados e a resposta, né, que a gente deu com base numa pesquisa sobre precedentes, principalmente fora do Brasil, mas nesse caso, inclusive, olhando para algumas tendências na Justiça do Trabalho, e depois você tem um termômetro que diz o seguinte: se eu tenho que prestar contas, eu tenho que fazer um teste de legítimo interesse, que inclusive isso está lá no guia, eu tenho que gastar mais tinta aonde? É na parte da justificação do porquê que isso é legítimo, do porquê que a quantidade de dados tratados ela é realmente necessária, do porquê que isso não escanteia um balanceamento adequado com algum direito conflitante com o do titular, ou eu devo apostar mais fichas em salvaguardas, como pseudonimização, transparência ativa, direito de opt-out, ou assim por diante. E aí você consegue, enfim, entender, porque o tempo é limitado, consequentemente você vai ter que fazer um bom uso desse tempo para gerar essa documentação de accountability, né? Legal, qualquer dúvida pode mandar um e-mail, a gente vai conversando. Nesse relatório, inclusive, que a gente disponibilizou, tem um template de um teste de legítimo interesse. É lógico que cada organização vai adaptando, tem gente que usa 4 fases, tem gente que usa 3 fases. O guia da NPD, a princípio, utilizou uma metodologia que é dividida em 3 fases. Legal. Dadocracia. Para quem não escuta, vale a pena dar uma olhada, pessoal. O último episódio, inclusive, é de comemoração aos 5 anos da LGPD. Professor Beoni, deixa eu aproveitar alguns minutos que nos restam aqui e só para a gente poder encaminhar aí para um fechamento, né? A gente viu que a reputação, eu acho que hoje é o maior, vamos dizer assim, o maior risco que uma empresa corre, né?
a gente entende que a multa ela é irrelevante. Pô, R$ 7.000 para uma empresa, ou mesmo um TAC hoje com o Ministério Público, é administrativo. A gente não. Isso sai de alguma forma nos custos da empresa e se absorve. E aí as empresas ficam muito assim, então vale a pena correr o risco de uma sanção, de uma multa, porque não vai financeiramente me afetar em nada. Mas eu vou fazer uma pergunta aqui para todos os 50 convidados que estão aqui hoje, né? E os cento e poucos que se inscreveram. Até porque isso vai repercutir na YouTube e demais mídias. Qual empresa das nossas vai contratar a Telecom? Ninguém. Ninguém vai contratar uma empresa que teve uma sanção da NPD, que teve uma multa, que teve uma clara desobediência à lei de proteção de dados. Quem vai confiar às nossas organizações os dados, mesmo que seja, a gente tem trabalhado muito forte com gestão de terceiros, né? A gente trabalha para a Samsung, você sabe bem, a doutora Gabriela, a gente teve ontem, né? A gente vai comentar o case na Felalol de gestão de terceiros. Então, assim, a gente trabalha com a reputação em primeiro lugar. Os meus fornecedores têm que estar adequados, eu tenho que estar adequado, o meu RH tem que estar adequado, o meu marketing tem que estar adequado. Então, o quanto a gente tem de risco de imagem, esse é o maior risco hoje, porque ninguém precisa esperar uma sanção de 50 milhões hoje, porque não vai vir, né? Mesmo a NPD estando debaixo do Ministério da Justiça, tem a Polícia Federal. Outro dia eu estava num cliente público e ele recebeu um e-mail da Polícia Federal, professor Bruno, dizendo o seguinte: em nome da NPD estou investigando um caso de vazamento de dados do RH do Estado e tal. Tudo bem, a NPD está usando da estrutura do Ministério da Justiça, da Polícia Federal, da Delegacia de Crimes Cibernéticos, da Delegacia de Lavagem de Dinheiro. A gente já trabalhou muito com esse pessoal, então sabe que essa estrutura está gerando cases e alertas para a NPD, né? E dando um enforcement mais robusto para que as 5.000, 6.000 investigações que estão em andamento tenham um final feliz de alguma forma, né? Mas a gente tem que entender, e eu acho que essa é uma provocação que eu te faço, é o seguinte: a gente vê que hoje a gente não precisa esperar a NPD vir para cima, mas sim o mercado, o nosso contratante, o nosso cliente final, né? E a gente entendendo que se um fornecedor nosso pisa na bola, a gente vai mal junto. Então, assim, existe uma cadeia de reputação que não está presa só na gente. Tudo bem, tem a NPD, tem os fornecedores, né? Mas tem todo um ecossistema que pode nos comprometer gravemente e trazer um dano que é irreparável, né? Ninguém nos próximos 100 anos vai esquecer o caso Telecom. Foi a primeira empresa da história nos últimos 5 anos que teve uma punição. Ninguém vai tirar isso da memória. E a gente vai estudar isso nos livros de direito lá na frente, porque o direito sempre acompanha, né, a realidade algum tempo depois. Então, a gente vai estudar isso. Então, assim, eu não queria estar no lugar da Telecom, porque foi, de certa forma, aleatório, porque tinham 5.000 investigações, pegaram ele de exemplo. Mas a gente sabe que tem o Ministério da Saúde, com 2 casos graves do DataSUS, a gente sabe que tem vários órgãos públicos e outras empresas privadas, porque, de certa forma, quando a gente fala, o WhatsApp teve um acordo, ao Google, o Facebook, não afeta, de certa forma, o dia a dia da gente, porque eles vão criar mecanismos para se adequar à lei. Mas quando a gente pensa no nosso negócio, nos órgãos públicos e nos serviços que a gente presta, e a maioria daqui dos nossos participantes são empresas privadas, a gente tem que pensar na prestação de contas. Alguém vai nos auditar um dia, alguém vai nos perguntar qual o nosso mecanismo de controle. A gente mesmo, a LGPD Penal, passa por várias auditorias para chegar num nível que os nossos clientes tenham confiança de nos contratar como operadores. Então, assim,
a gente sabe que a médio e longo prazo, o que era treino alguns dias atrás virou jogo. E a gente tem que ter, de fato, evidências de que nós estamos sabendo jogar o jogo. Então, devolvo para você, professor, para que a gente possa voltar aí com esse questionamento. Esse risco reputacional é maior do que o risco financeiro? Acho que, assim, de bate-pronto, acho que sim. E aí, por isso que a gente, enfim, na exposição também tentei dizer que são ondas que não são excludentes, nem uma coisa substitui a outra, porque a onda da regulação pelo setor privado continua e é uma das mais fortes. Você está coberto de razão. Por isso que é importante a gente ter sempre em mente que, de novo, faz pouco mais de um ano que a gente teve não só a moldura legislativa, regulatória, mas institucional, né? Com o fortalecimento da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, quando ela virou, de fato, uma autarquia. Então, acho que esse é o primeiro aspecto. E o segundo é, justamente por entender que o dano reputacional é um dos mais graves, mais custosos, no sentido mais amplo do termo, foi por isso que o Ministério Público Federal, quando fez o termo de ajustamento de conduta, fez questão de colocar, você vai ter que continuar fazendo uma publicidade negativa, não positiva, daquilo que você vai agora fazer de bom depois que eu te investiguei, que foi uma das coisas que, principalmente as autoridades de defesa do consumidor, principalmente lá nos Estados Unidos, a Federal Trade Commission, chamou de lavagem reputacional, washing, né? Dizendo o seguinte, você vem aqui, você é investigado, você violou algo, eu entrei no acordo com você, e aí depois você ainda utiliza isso a seu favor, fazendo uma publicidade no jornal no intervalo do Jornal Nacional dizendo isso? Não, você não pode. Isso é justamente atuar de má fé e não de boa fé com essa mudança de comportamento que você está tendo. Então, por isso que eu fiz questão de trazer o caso do MPF, do TAC. Porque mesmo quando você tem o porrete por parte das autoridades reguladoras, eles entendem que você tem que caminhar com essa perspectiva de que o porrete mais pesado é o do dano reputacional. E isso pega, sobretudo, para aquela faixa de organizações de companhias de médio para grande porte, né? Onde que você tem diariamente lidar com uma cadeia produtiva econômica, onde que já tem, né, essa demanda por prestação de contas. Por isso você está coberto de razão de que de 2, 3, 5 anos para cá, a própria ideia de gestão de terceiros, com essa vertical de produção de dados pessoais, o sarrafo está ficando cada vez mais alto, né? E cada vez mais organizações também estão investindo em tecnologia para isso, né? Sei lá, dentro de uma cadeia de 100 agentes, você faz um recorte de quais são aqueles agentes mais críticos para sua operação. E você pega mais pesado nessa gestão de terceiros dentro desse recorte. E depois você vai engatilhando, você vai granularizando, né? Tem uma cadeia ali, degraus dessa cadeia que você vai aprofundando. Inclusive, só um último comentário, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais foi muito questionada se, ao ela tornar público esses processos administrativos sancionatórios, se ela já não estaria causando esse dano reputacional e se, por consequência, ela já não estaria aplicando uma das sanções previstas na NPD, que é a publicização, né, desse comportamento transgressor. E ela disse não, porque isso está claro na norma de dosimetria da pena. Porque a ideia de publicidade é uma publicidade ostensiva, paga por parte do próprio infrator, que vai levar para um público mais amplo e geral que ele violou a lei, né? Então, a publicidade de um simples processo administrativo, por si só, já não gera, obviamente, um certo dano reputacional, mas não dentro dessa escala que é visada por essa sanção específica prevista na LGPD. E aí, professor, só para a gente poder concluir aqui, eu não sei se tem mais alguma questão, a Vanessa que está aí com as perguntas, se tiver alguma, traga para a gente,
Mas o que a gente pode, então, resumir, né? A gente entende que o dado é um ativo muito estratégico que a gente tem que cuidar e tem que zelar de tal forma que ele seja mais precioso e até, de certa forma, mais rentável da forma como a gente vai cuidar dele, pela privacidade, do que a gente correr um risco reputacional de ter que explicar e ter que aparecer na mídia. Eu acho que houve até, inclusive, um erro no cálculo da multa, né? Se a gente olhar a lógica da LGPD, da NPD de cálculo de multa, eles inferiram uma série de coisas. Então, eu não tenho dado da empresa, eu vou inferir que o faturamento é 360 mil, vou inferir que o tributo é 11%, porque a lei fala que nós temos que abater o tributo do valor da multa, e aí a gente olha o valor que foi aplicado de 14 mil é muito maior do que o valor se a gente fizer a conta de 360 mil menos 11%, porque era uma microempresa, e a gente chegando aí num dado final, a gente vê que a multa foi até acima daquele valor estipulado pela lei. Era para ser 6 mil e pouco e foi 7 mil e pouco no final das contas. Enfim, é uma discussão que vai render muito, mas isso não é o importante, né? Eu acho que o importante é a gente pensar que isso vai acelerar numa escala exponencial daqui a pouco. Daqui a pouco a NPD está preparada para fazer essa conta de uma forma que seja mais rápida, mais inteligente e num volume, numa escala maior. E, ao mesmo tempo, a gente deixa de ter a oportunidade de trazer uma informação positiva, que foi o que você falou. A gente vai gastar mais uma informação negativa de explicar por que a gente fez ou não tais medidas, do que explicar coisas positivas que nós fizemos, né? Então, todo o esforço que é feito de ter um DPO, de ter um inventário, de ter um plano de estratégico, de implementar LGPD de 2, 3 anos, e isso diminui as sanções, diminui todo o impacto aí da exposição que a gente tem perante clientes, perante bancos, perante fornecedores, tudo isso vai ser levado em conta, né? A gente sabe que score de banco computa tudo, daqui a pouco as empresas que são auditadas estão computando a LGPD não só para elas, mas de terceiros, e a gente está vivendo isso com alguns fornecedores que a gente tem que construir um indicador, alguns clientes, na verdade, construir um indicador para ele informar nas suas auditorias de nível de adequação dos seus terceiros, ou seja, a gente vai ter um enforcement muito maior de prestar conta se a gente não fizer nada ou se a gente fizer mais ou menos, e vai ser muito melhor fazer isso de uma forma organizada e clara e trazer benefícios e explorar as coisas boas da LGPD, né? Acho que tem muito saldo positivo em você dizer que respeita o dado, que trata o dado, que tem segurança, que respeita consentimento, privacidade, enfim, a gente tem muitos mecanismos aí para tirar, de alguma forma, vantagem e trazer isso de uma forma positiva para a mídia, do que ficar explorando a forma negativa que isso bate na gente, né? Uma nota de rodapé aqui para a gente realmente concluir, tem uma frase muito emblemática do Bruce Schneier, que é, enfim, um cientista da computação super famoso, foi um dos pais da criptografia ponta a ponta, etc., que ele fala assim que o dado, né, ele realmente é um ativo, mas se você não cuida bem dele, ele se torna um ativo tóxico. Ou seja, aquilo que era para gerar solução gera problema. Então, acho que é bem por aí o que você comentou, Paulo. Aí, para não ficar só no juridiquês, que ele é um cara, enfim, que dialoga por várias áreas e criou esse super livro que tem essa frase que acho que sintetiza bem a nossa conversa. E citando o nosso amigo comum, né, Bruno, o professor Danilo Doneda, né, ele traz essa questão também mais para o artigo 5º da Constituição, né? Privacidade é algo fundamental da nossa vida, do nosso direito, da nossa
estratégia. Então, assim, cada vez mais esse lado humanista e esse lado garantista do direito da pessoa humana de ter a sua privacidade preservada, seja em algoritmos, que a gente está estudando muito, né, professor, a questão de explicação de algoritmo, de uso de algoritmo e inteligência artificial para a privacidade, seja nos aplicativos, seja na IA que vai gerar score, que vai gerar algum tipo de discriminação ou não, a gente cada vez mais vai ser cobrado por uma explicação, né? E aí, o que é basilar, né? Estamos respeitando artigo 5º, que é hoje, dentro da Constituição, um pilar, né? A privacidade do ser humano por questões financeiras ou questões comerciais está sendo preservada, a imagem, a privacidade, enfim. E aí isso afeta as crianças, afeta aquelas pessoas que têm discriminação de gênero, de raça, de religião, enfim. A gente tem um espectro muito amplo que a gente vai ter que cada vez mais trazer para os nossos conselhos de ética, para os nossos conselhos de privacidade, a questão da LGPD. Hoje a LGPD impede vários projetos, eu tenho trabalhado muito no setor público também, enquanto o órgão não explica o que ele vai ter de uso final de um dado da saúde, ele não pode continuar usando aquele dado. Ele vai contratar um novo aplicativo, ele não consegue seguir enquanto não explicar o privacy by design daquele aplicativo. Ele vai fazer a contratação de um fornecedor. A gente sabe de vários estados, né, professor, que estão buscando na LGPD critérios para selecionar fornecedores do Estado que vão ter que demonstrar que, se ele não tiver adequado à LGPD, ele não pode prestar um serviço público. Então, isso vai ter um impacto gigantesco daqui para frente. Vai começar no nível estadual, mas isso vai para federal, vai para a prefeitura. Daqui a pouco vai virar o seguinte: se você não está adequado à LGPD, você não fornece para o Estado. E daqui a pouco, se você não está adequado para a LGPD, você não fornece para uma empresa privada grande, média, porque você vai ter que comprovar dentro da sua cadeia que todo mundo está adequado. A gente ajudou algumas organizações a reprovar empresas estratégicas que forneciam biometria, que forneciam sistemas de reconhecimento facial, que faziam processos de gestão de dados pessoais que estavam totalmente vulneráveis a ataques e vazamentos de dados. Então, cada vez mais, não é só olhando para dentro. A gente, para poder vender, para prestar um serviço, para atender um órgão público, uma empresa privada, vamos ter que estar adequados. E nisso eu agradeço aqui, professor, a sua presença, agradeço a participação de todos que estão aqui conosco e que eventualmente vão visualizar aí no YouTube, no nosso canal da LGPD Now, e também deixar esse recado, né, professor, que podem contar conosco aí para qualquer dúvida, qualquer forma de ajudar na adequação das organizações, porque isso é um movimento que a gente é militante, né, e a gente quer, na verdade, garantir aí que em conformidade, porque é estratégico para o Brasil, é estratégico para a gente. Tá bom? Muito obrigado, agradeço, professor, o seu tempo e a todos vocês, e uma boa final de quarta aí para vocês. Um grande abraço. Um abraço, obrigado pelo convite mais uma vez. Até Imagina, mais, até obrigado, breve. professor, um grande abraço. Obrigado, pessoal. Obrigado pela oportunidade, viu, pessoal?